Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos, o espaço onde a engenharia encontra o seu bolso. E se você acompanha o mercado de seminovos ou navega por sites de venda de veículos, tipo Webmotors, o LX, com certeza notou um fenômeno intrigante: a quantidade de unidades do BYD Seal sendo anunciadas com quilometragem baixa. Tem ressalvas por aí, mas carros com 5, 7 mil, 10 mil quilômetros rodados, veículos até então, praticamente novos, com cheiro de fábrica, sendo repassado por valores bem abaixo da tabela do 0 km. Então, pergunta que não quer calar é: por que um sedã ultra esportivo de 530 cavalos, que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos, está sendo vendido tão cedo pelos seus primeiros donos? Será que é apenas desvalorização natural do mercado de elétricos? Ou existe então um erro oculto de engenharia e de mercado ali que o folheto da concessionária jamais vai te contar? Então, hoje aqui na nossa bancada técnica, nós vamos abrir esse projeto estrutural do BYD Seal. Vamos falar da tecnologia que ele possui, Celto Body, rigidez de chassis, risco também de roubos nas grandes capitais e da armadilha financeira do seguro e da bateria de tração. E se você não quer rasgar dinheiro na hora de comprar um elétrico de alta performance, já clica então naquele botão de curtir e com a tela minimizada, dá aquele seu hype. Isso é muito importante para o canal e eu te agradeço bastante. Vem com a gente. Para entender o que acontece na prática com o BYD Seal, carro espetacular, nós precisamos primeiro entender a arquitetura estrutural do carro. O Seal foi o primeiro modelo da marca a adotar a tecnologia chamada CTB, até falo bastante aqui, Celto Body, Em um carro elétrico tradicional, outro qualquer como esse aqui, as células da bateria são montadas dentro de módulos. Os módulos são montados dentro de um pacote, que aí forma o pack de baterias. E esse pacote inteiro é parafusado por baixo, vários parafusão lá, abaixo do assoalho do chassi. No BYD Seal, a engenharia fez algo diferente. A tampa superior da bateria é o próprio assoalho aqui, do carro e da cabine, ok? Então, as células Blade são integradas diretamente à estrutura do monobloco do veículo. E quais são os benefícios teóricos dessa tecnologia no papel? Então, primeiro, o ganho de espaço interno, do teto do assoalho para cima. Segunda coisa, um centro de gravidade extremamente baixo. E terceira, uma rigidez torsional impressionante de 40 mil newtons-metro por grau. Para você ter uma ideia disso, isso é um nível de rigidez superior ao de muitos superesportivos alemães. Então, quando você faz um test drive numa concessionária, num carro desse, em um asfalto perfeito, o carro parece um trilho de trem. A resposta da direção é imediata. O carro não torce e a aceleração de 530 cavalos nesse carro te cola no banco. Mas é aqui que começa um problema da vida real brasileira. O Brasil não tem asfalto das rodovias alemãs ou das avenidas de Shenzhen. O nosso piso é repleto de valetas, lombadas, remendos de asfalto e buracos profundos. Uma estrutura com uma rigidez torsional tão alta exige um trabalho impecável da suspensão para absorver as irregularidades do solo. O Seal utiliza suspensão Double Wishbone na dianteira e Multilink na traseira. É um conjunto refinado para pistas, mas com um curso relativamente curto e uma calibração voltada para uso esportivo. Quando um chassi desse, hiper rígido, roda constantemente sobre o asfalto irregular do Brasil, a energia do impacto que a suspensão não vai conseguir absorver, porque não dá tempo dela dissipar, na torção dessa carroceria, é totalmente transferida diretamente para o assoalho e para a bateria de tração. Você já viu aqueles Chevette rebaixados, passam tudo para dentro da pessoa, dentro do carro? Então, no dia a dia de uso urbano, muitos proprietários começaram a sentir esse desconforto acústico e dinâmico com o passar de alguns meses. Batidas secas, que acabam acontecendo na suspensão, solavancos nas imperfeições, uma sensação de rigidez excessiva, porque o carro tem isso mesmo, que vai acabar cansando em viagens longas. E aquele comportamento de carro de corrida que encanta nos primeiros 20 minutos do test drive vira um incômodo no uso diário para ir ao trabalho ou viajar com a família. Agora vamos falar do ponto crucial que afeta a reparabilidade do carro, o custo de colisão. Temos isso também. Não estamos esquecendo que isso pode acontecer. Lembre-se do que explicamos lá no início desse vídeo. No sistema Celto Body, a bateria é a estrutura do carro completamente. Em um carro convencional,
Se você sofre uma colisão de impacto médio ou passa por cima de uma pedra alta na pista, o amassado no seu assoalho ou na caixa de ar é corrigido na funilaria tradicional. Já no BYD Seal, se uma pancada acontecer, se ela for de média forte na parte inferior e afetar a carcaça do pacote CTB, você não está lidando apenas com uma chapa amassada. Você está lidando com uma integridade do invólucro de alta voltagem que abriga as células de lítio, que é a LFP. Ok? Com uma manutenção ou substituição de um pacote estrutural integrado, tem um custo de peça e mão de obra absurdamente alto. Lembrando, tá? Uma dessa amassar é o pack inteiro. É um risco de perda total, decretado por seguradora em colisões médias, de médio porte, exponencialmente, tá? Vai ser perda total do que num sedã, combustão ou outro carro elétrico, tá? Que tem a mesma faixa de preço, claro, né? Não vamos comparar esse daqui, que é o Renault Kwid E-Tech. Mas aqui substituiria um módulo no máximo. E se você mora em grandes centros urbanos, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu moro aqui, por isso eu não compro carros desse tipo, existe um segundo fator de peso, que de repente pode não ser para outro estado da federação, mas aqui é onda, né, de assaltos, tá, ok? Nesse modelo de carro. Nós estamos vivendo aqui uma escalada preocupante de índices de roubo e furto voltados especificadamente para a linha BYD. Se antes, nada que os outros carros não possam ser roubados, mas antes o mercado achava que carro elétrico era imune, né? Por causa de rastreamento que eles têm, né? Por aplicativo e tecnologias embarcadas, podendo até a própria marca desligar um carro desse qualquer. Mas os criminosos já mapearam as vulnerabilidades de acesso de partida e aonde pode cortar a central do carro. Então modelos de topo como o Seal, o TAN, RAM e até os populares Dolphin Mini, Dolphins de uma maneira geral, viraram alvos frequentes aqui. Seja pelo interesse crescente do mercado clandestino de peças, né, de alta voltagem, módulos eletrônicos, parte de funilaria do carro, seja pela facilidade de desmanche de componentes, seja pela facilidade de abastecimento em gatos que tem nas favelas, né, acaba dando um impacto duplo no bolso do proprietário. Primeiro, pânico de rodar no dia a dia com o carro visado na nossa mancha urbana. Segundo, reação imediata das próprias seguradoras. Quando a sinistralidade por roubo e o custo de reparo estrutural do CTB, que eu estou falando, sobem, ao mesmo tempo na tabela lá da SUSEP, tá? Quando você faz seguro, tem uma tabelinha lá, tá? De índice disso aí. O preço da pólice dispara de um ano para o outro. Ou a seguradora simplesmente também se recusa à cobertura de determinado modelo de carro. Então, proprietários que pagavam um valor aceitável no primeiro ano se surpreenderam na renovação do seguro com valores que superaram com facilidade aqui no Rio de Janeiro, tá, ok? 8 mil, 12 mil, 15 mil reais por ano, tá, de seguro de um veículo desse. Fica inviável, tá? 2 anos, 30 mil de seguro. Então, para muitos donos, ver a pólice saltar para esses patamares por conta de risco de roubo, falta de estrutura pública, custo de peça foi a gota d'água para colocar o carro à venda no dia seguinte. Quando você soma a rigidez desconfortável das nossas ruas esburacadas, não seja por falta de imposto, pânico de roubo no uso urbano, valor proibitivo de seguro, medo de danos estruturais fora de garantia, o proprietário decide colocar o carro à venda. Não porque ele não gostou, é porque é impraticável a gente ter alguma coisa no Brasil. E aí que você encontra o impacto final no seu bolso, né? Curva de oferta e demanda de novos carros zeros e também seminovos por aí. Como o Seal teve um volume expressivo de vendas lá desde o lançamento, né? Muita gente comprou o carro até por 300 mil reais. O mercado de seminovos ficou inundado de unidades com baixa quilometragem ao mesmo tempo. Então, para você aí que tem ele, conseguir vender ele seminovo com baixa quilometragem diante de consumidores também receosos com durabilidade dessa bateria, muita gente não sabe, tem medo, né? Com preços de seguro também que as pessoas vão cotar. O proprietário é obrigado a cortar o preço bruscamente para poder se desfazer do carro. Então, a desvalorização nos primeiros 12 a 18 meses de uso pode superar a marca de 30% do valor da nota fiscal quando o carro era 0 quilômetro. Estamos falando de perder 50 a 80 mil reais em um espaço curto de tempo. Chegou então aqui a hora do nosso veredito, tá, de entusiasta do mundo automotivo no canal Artifícios Automotivos. O BYD Seal é um carro ruim? Absolutamente não, pelo contrário. Do ponto de vista de engenharia mecânica, elétrica, o Seal é um feito impressionante. Carro nota 1000, entrega um nível de tecnologia, aceleração, rigidez estrutural que poucos carros no mundo entregam na mesma faixa de preço. O erro oculto não está na qualidade da fabricação, não é esse o intuito do vídeo, pelo contrário. Está na incompatibilidade do projeto com a realidade de uso e segurança do mercado brasileiro. A tecnologia Cell-to-Body foi projetada para entregar eficiência, desempenho em pista.
mas para quem busca um sedã executivo para uso diário em cidades com infraestrutura viária precária, problemas de segurança pública. Tá? Vocês acham que eu ando de Renault Kwid por causa de quê? Não posso andar com aquele outro carro SUV lá em qualquer lugar aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Em qualquer outro lugar. Ele aqui está aqui ainda, justamente porque o Renault Kwid, eu posso, de repente, descer pela Avenida Brasil aqui e ir num bairro urbano aqui como Madureira, Penha, Bom Sucesso. Quem conhece sabe que aqui é inundado de assalto. Então o Renault Kwid, ele é um Renault Kwid. Então quem tem um carro desse acaba pagando preço. Minha recomendação aqui como entusiasta. Se você está pensando em comprar um BYD Seal seminovo, a história então muda de figura. Quem compra o seminovo paga o carro com aquela maior fatia da desvalorização, já paga pelo primeiro dono, que é o que eu estou falando. Porém, antes de fechar um negócio, faça 3 verificações obrigatórias de engenharia. Primeiro, inspeção do assoalho desse carro. Leve o carro a um elevador, tá? Uma auto center, e faça a inspeção minuciosa da carcaça inferior do pacote CTB para garantir que não existam marcas de impactos ou deformações do invólucro da bateria. Depois, cotação prévia de seguro. Faça a cotação do seu seguro no seu CPF antes da sinal de compra para não ter surpresas na sua região. Scanner OBD2, verifique o estado de saúde da bateria, a degradação do SOH, que é o estado de saúde, equilíbrio de voltagem entre as células. Que mais tem conteúdo meu aqui sobre isso, ok? Se você já é antigo aqui, já sabe. Se o seguro couber no seu orçamento, se o assoalho desse carro lá por baixo estiver impecável, você estará levando um super esportivo elétrico fantástico pelo preço de um sedã médio a combustão, tá? Preço de Corolla. Então, top esse tipo de compra. Mas você trocaria o conforto do seu sedã tradicional pelo desempenho e rigidez do BYD Seal, seminovo? Se não mora no Rio de Janeiro, pode ser uma boa compra. Ou acha que o custo de desvalorização ainda assusta na hora dessa compra? Então deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Eu respondo pessoalmente, quem sabe aqui sabe que eu respondo. Quase todo mundo, principalmente no início da publicação. E se essa análise técnica abriu os seus olhos, te ajudou a entender a engenharia de verdade por trás de carros elétricos, ok? Vocês entenderem por que eu tenho 2 carros, esse daqui também. Não esqueça de clicar naquele hype, isso ajuda demais. Hype, ok? O mais importante aqui, se você gosta do conteúdo do Artifícios Automotivos. Compartilhe também esse vídeo naquele grupo de amigos apaixonados por carros no WhatsApp. Você pode salvar alguém de fazer, de repente, um péssimo negócio, ok? Vou deixar mais 2 vídeos aqui ao lado para aumentar a qualidade técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.